Olá pessoal, hoje nós damos início a mais uma aula da nossa disciplina de técnicas de aplicação e correção e o assunto da nossa aula de hoje é propriamente dito as técnicas de aplicação e correção que podemos utilizar em nossa aula. Antes disso, gostaria de relembrar com vocês um pouquinho do conceito de aplicação e correção que nós já viemos falando em outras aulas. A aplicação é um conjunto de técnicas que pode ser utilizada pelo professor para passar o conteúdo aos nossos alunos. E o conceito de correção é, após esse processo de aplicação, é um processo de interferência, onde o professor irá criar estratégias para mudar o corpo daquele aluno, certo? Para que a gente possa utilizar da melhor forma possível as técnicas de aplicação e correção, é importante a gente entender que não existe uma fórmula específica que a gente possa dizer façam dessa forma que funciona, que você vai utilizar somente uma técnica, né? A gente pode até falar sobre uma fórmula que funciona bem, mas não dizer uma técnica somente, essa vai funcionar sempre e vai sempre dar certo. Por que isso? Porque nós temos diferentes tipos de aluno dentro da nossa aula. Nós temos que entender como sociedade que nós somos pessoas diferentes. Então, existem estudos que mostram que as pessoas são divididas em alguns grandes grupos, que são pessoas que têm mais facilidade de aprendizagem, como visual, outras como ouvintes, né, pessoas auditivas, e tem também as pessoas sinestésicas. E também tem as combinações disso, pessoas que aprendem mais com determinadas combinações. Então, se a gente for olhar cada um aqui, pessoas visuais são aquelas que aprendem mais visualizando, observando o que é para ser aprendido, né? Tem mais facilidade e também mais memória visual, então isso acarreta com que a pessoa aprenda mais visualmente. Temos um segundo grupo, que são as pessoas ouvintes, né? As pessoas auditivas, que aprendem mais com a escuta, ouvindo melhor a explicação, elas precisam de palavras, são as pessoas mais sentimentais em questão, isso é para tudo, geralmente a pessoa são aquelas pessoas que necessitam de mais conversar, resolver as coisas do que ver as coisas, né? E os alunos sinestésicos, as pessoas sinestésicas são as que precisam de mais tato, precisam de mais contato físico, e aí, se a gente for ver esses três grupos, cada um querendo uma forma diferente de aprendizado, o professor precisa, então, utilizar esses recursos para deixar a sua aula o mais completa possível e atender a todos os alunos dentro de aula, certo? Existe também, que sai um pouquinho do balé clássico prático da nossa aula, o visual, o auditivo, o sinestésico, mas dentro da aprendizagem escolar também é visto um grupo que aprende mais quando ela escreve, né? Quando ela, além de ela ler, ela também escreve, e também quando ela ensina outra pessoa, que também são recursos que a gente pode trazer para o balé clássico se a gente tiver uma aula teórica, né? Que nem a gente trabalha aqui na Universalidade com apostila para o aluno. Então eles escrevem, além de eles lerem o conteúdo, eles escrevem também. E pequenas apresentações que você pode gerar até dentro de aula, um dar aula para o outro de algum exercício, para que eles pensem sobre o assunto, também pode ser utilizado. Mas nós já vamos entrar dentro dessas técnicas de aplicação para que os alunos entendam o conteúdo. Uma delas é a demonstração, muito utilizada no balé clássico e com certeza um dos preferidos dos professores. Mas a gente deve ter um cuidado para que não seja somente demonstração, que é o erro daqueles professores que a gente já vem falando, que são bailarinos e que acreditam que somente a sua experiência física possa fazer com que você seja um bom professor. Então você muitas vezes quer demonstrar aquilo perfeitamente para o seu aluno e fica nisso, você explica da sua forma e não pensa como pode ter outros corpos e outros tipos de aluno, como eles vão entender esse conteúdo. Então o professor tem que estar buscando complementos para aquela demonstração, certo? Mas isso vai ajudar principalmente aqueles alunos visuais e também a entender o exercício, mas há outras formas de mostrar, principalmente falo quando a níveis mais avançados o professor realmente não consegue demonstrar aquela prática. Isso não significa que você não vai conseguir dar aula para aquele nível, mas você vai ter que ter mais recursos e mais conhecimento
para que você consiga aplicar, tá? A explicação técnica verbal, que eu considero de extrema importância, você explicar para o seu aluno como é o exercício, como deve ser, e não também só ficar dizendo que não é para fazer, né? Afirme como deve ser, o que você quer exatamente de cada, por exemplo, num tandi. Em vez de eu falar estica o pé, arrasta o pé para frente, eu tenho que explicar que há uma contraforça pelo chão que deve ser arrastada, o contato vai se perdendo aos poucos, a ponta de pé quando chega curva, que o calcanhar não cai para baixo. Olha quantas coisas eu posso dar de informação na minha explicação. Inclusive, juntando isso, se eu juntar isso com a demonstração, isso se torna muito mais completo do que eu só mostrar. O tandi é assim, tá? Então, assim, tudo isso vai enriquecer a sua aula quanto mais explicações você der. A demonstração no corpo de um aluno é uma excelente estratégia de aplicação, principalmente quando você não pode demonstrar. Vejo professores, inclusive, que dão aulas, já vi professores até em cadeira de roda, que dá aula muito bem de balé clássico e utilizam o corpo de um aluno para estar demonstrando e tem uma explicação técnica muito boa e utiliza dessa técnica de utilizar o outro corpo para demonstrar e funciona muito bem, mesmo que aquele aluno não saiba fazer ainda. Você tem como demonstrar com a aplicação técnica, você vai pedindo para o aluno fazer e vai pegando no aluno, vai tocando o aluno, vai interagindo com aquele aluno e sai também, tá? Então, assim, mas é necessário bastante conhecimento para conseguir fazer isso também, da melhor forma possível, que não saia frágil demais esse conteúdo e acabe se dispersando, que cada um entenda de uma forma, tá? A demonstração, então, no corpo de um aluno é necessário, então, um tato, né? Então, pode ver que aí a gente acaba já emergindo, então pode ver que a gente acaba já juntando os três grupos, o grupo visual, o grupo auditivo e o grupo sinestésico aí na nossa aula. Então, dando uma aula, se você sabe, por exemplo, que você tem um aluno que aprende mais com o toque, então quem que é justamente esse aluno que é a melhor hora para pegar para uma demonstração, porque você já vai estar implantando no corpo daquele aluno, ele sentindo o seu toque, na onde deve fazer força, você mostrar e o outro aluno que é mais visual vai estar observando, o outro que é mais auditivo vai estar prestando atenção na sua explicação. Então, esses recursos auxiliam na aula, tá? E a interação, né? Ao mesmo tempo que você está explicando tudo isso, faça para eles fazerem perguntas a você. Pergunte se eles têm dúvida, não só vá, né, na sua aula, aplico e pronto, né? Acaba não dando tempo de uma dúvida ou outra surgir. Então, quanto mais explicações, mais dúvidas surgem, mais os alunos interagem na aula e mais entende esse processo da aplicação e da correção, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco sobre a correção, a importância desse diálogo com os nossos alunos. Dentro de aplicação ainda, quando a gente fala de aula de balé clássico, existem recursos mais aplicáveis na aula. Porque nós estamos trabalhando com música a todo momento e nós temos diversos passos ali a serem cumpridos durante a nossa aula. E esse processo de aplicação e correção, ele se mistura bastante, porque a gente aplica e já corrige, aplica e já corrige, então ele se mistura bastante na nossa aula. E a gente tem que lembrar que às vezes a música é curta, 40 segundos, se você tiver 10 alunos, o professor precisa ser muito ágil para poder fazer tudo isso e ainda fazer correções. A gente sabe que muitas vezes não dá tempo de fazer todas as correções, por isso o professor precisa treinar realmente técnicas de como tornar isso mais ágil. Então, algumas coisas que ajudam na nossa aplicação, até para os alunos assimilarem melhor os exercícios, é a contagem musical, que é muito utilizada. Importante o professor entender, nós tivemos lá em música, entender contagem musical, entender que há músicas diferentes, para que não saia contando tudo em 8, tudo às vezes fora que saia da melodia. Então, o professor precisa entender contagem musical para utilizar isso em aula. É muito importante, mas já vou falar um pouquinho como também é importante contar e não contar. É uma coisa que eu sempre falo para a gente não ter alunos robóticos, tá? Melodiar o que é para fazer, por exemplo, eu vou fazer um plié lá em 8 tempos. Plié 1, 2 lá embaixo, 3,
4, volta, 5, 6, apoia no calcanhar. E sobe, 7, 8. Eu estou melodiando junto com a música. Durante a música eu vou falando o que eu quero que faça, né? Isso é um recurso bom para que os alunos gravem o que é para fazer, né? Auxilia você interagir o tempo todo sem você precisar ficar demonstrando. Então é importante, às vezes, você demonstra a primeira vez, depois você começa a melodiar o que é para fazer e aos poucos você já pode estar na contagem musical simplesmente, porque às vezes acontece, o professor ensina o exercício. Daí ele conta na música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e demonstrando o exercício. Vou fazer uns tandis, por exemplo, fiz tandi 1, 2, volta 3, 4, vai 5, 6, volta 7, 8, ok, certo? Daí eu vou soltar a música para dar aula. Aí eu faço o quê? Eu só conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas tem alunos que não decoraram. Daí começa aquele Ctrl+C, Ctrl+V, eu copia de outros alunos, certo? Então, ajude os seus alunos a trabalhar em memória e também a escutar o que você está falando e ajude eles a fazer o exercício, né? Sem que precise ficar olhando, você ficar lá na barra fazendo junto para eles copiarem, tá? Estalar os dedos também para marcar o tempo enquanto você fala. Então, você tenta marcar o tempo ao mesmo tempo que você está melodiando o que é para fazer. Você pode utilizar de palmas também, né? Para marcar os tempos. São recursos que durante a aula tornam a aula, o professor, mais interativo do que você demonstrar o exercício e esperar eles fazerem, contando somente a música e pronto, acabou, tá? Então isso te dá mais liberdade na aula para conversar com seus alunos durante o exercício. Uma coisa importante também que eu acabei de falar sobre a contagem musical é você não utilizar esse recurso de contar ou melodiar a todo momento. Tente dar intervalo aos poucos. Quando é menorzinhas, você vai contar, vai melodiar toda a música, porque você não quer que eles fiquem viciados em copiar de você. Aos poucos, quando a gente chega já no Elementar 3, no Class 1, quando a gente está deixando, quando eles já estão mais grandinhos, ou até para a turma adulta, a gente utiliza mais essa contagem, essa melodia nas primeiras semanas, no primeiro mês, segundo mês. Depois a gente vai tentando dar uma diminuída. Então, o que eu começo a fazer? Uma coisa que eu faço bastante e que é legal de utilizar, porque você faz os alunos não ficarem viciados só na sua voz, mas começam a tornar a musicalidade dos alunos melhor em escutar o que é para fazer na música. Eu sempre falo que a música pede o que é para fazer, né? A música está ali para nos auxiliar a lembrar o que é para ser feito também. Então, ela não tá não pode ser música de fundo, ela participa do exercício. Então, vou contar, por exemplo, vou dizer, eu faço tandi, vamos fazer um tandi flex, ou um tandi talon, tá? Então, vamos fazer tandi 1, 2, apoia 3, 4, volta 5, 6, fecha 7, 8, vou 1, 2, apoio 3, 4, volto 5, 6, 7, 8. Então, certo? Fiz isso contando e melodiando o que era para fazer. Depois de um tempo, eu começo a fazer 1, 2, 5, 6 e 1, 2, 5, 6. Por que eu vou dando esses intervalos? Porque eu quero que eles escutem a música também, até eu começar a reduzir ao ponto de eu conseguir demonstrar, pedir o que é para ser feito e eles fazerem na música sem eu precisar ficar contando, dizendo o que é para fazer, melodiando, sem eu precisar contar. E sem que eu consiga ter o foco 100% na correção, né? Consiga passar fazendo correção enquanto eles fazem o exercício. Então esse processo é gradativo, que vem lá da contagem direta, junto, misturado com o melodiar da música, né? O cantar o que é para fazer, né? E ele tem que vir se reduzindo aos poucos aqui, para eles treinarem essa audição, tá? E outra coisa, tem músicas que é importante a gente não contar, que são aquelas músicas mais fluídas, né? Ela tem a sua contagem, mas muitas vezes é importante ensinar o aluno também simplesmente escutar a música, tipo, você demonstra na música e cobra deles a atenção, nesse trecho da música está fazendo isso,
Nesse tá fazendo isso sempre, por quê? Para não viciá-los quando vai dançar uma coreografia, eles ficarem a música inteira lá na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eles consigam trabalhar a sua audição musical, tá? Isso é bem importante de fazer também. Utilizar trechos, músicas que sejam mais fluídas e acentuar o que é para ser feito em cada momento da música. Isso é legal de utilizar também. Quando a gente entra em técnicas de correção, aí, né, já passamos pela aplicação, a demonstração, tudo isso, agora entra o papel do olhar do professor, o olhar técnico do professor e a ação rápida, porque tudo isso, dentro de um exercício e vários alunos, é muito mais complexo do que parece, né? Então, é importante que o professor treine toques firmes e também toques sutis, né? Diferentes tipos de toque para que seu aluno, aos poucos, quando ele vai pegando mais intimidade com você, um aluno novo, ele consiga diferenciar que tipo de toque você está querendo, o que você está querendo com aquele toque, né? Você quer que contraia, você quer que ele alongue. Então, assim, eu tenho toques diferentes, por exemplo, na aula, quando eu toco o aluno, assim, por exemplo, com 2 dedos, eu quero que ele contraia aquela região. Outra região, eu quero que estenda, eu passo a mão, né? Ou às vezes, dependendo, eu quero que ele alongue, às vezes eu dou só um toque, assim, com a palma da mão inteira, faço um tapinha, assim, ele já entende também que é outra coisa que eu tô querendo. Então, tudo isso, com o tempo, o corpo deles vai associando a essas informações. Então, são coisas também que ao longo do tempo você vai criando suas e que seus alunos, o corpo deles vai entendendo também. Mas é importante você ter essa firmeza, né? Também, quando se fala de toque, esse treino do toque, é importante o professor entender os limites desse toque, né? Entender aonde você pode tocar e saber como tocar e onde exatamente tocar, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do toque, para não parecer uma agressão. Segundo, se for um professor homem dando aula para mulheres, para não parecer um assédio. Então, assim, eu recomendo às vezes até homens dando aula para mulheres, ele utilizar, parece agressivo, mas utilizar como se fosse uma régua, uma varinha mesmo, onde você não precise tocar diretamente no corpo do aluno, né, para não sofrer realmente aí dizer que você está assediando um aluno. Ou que o toque sempre seja presente, né, tenha a presença de outra pessoa em sala também, né, que apareça bem que é uma demonstração. Então, cuidado, são cuidados que o professor deve ter. Também cuidado com essas firmezas de toque, né, para não parecer que você está agredindo o aluno. Então, é necessário um limite, esse treino é necessário um limite, tá? Na correção, também, olhares, né, para a região que você quer que o aluno corrija, muitas vezes de longe, quando você está, até você chegar no aluno, você não consegue, mas se você chamar a atenção do aluno, olhando para tal região, ele já vai perceber que é aquilo que você quer, né? Então, às vezes eu estou dando aula, acho que muitos já passaram por isso, chega a ser até engraçado. Você vai se aproximando, o aluno já sabe o que ele tem que fazer, o que está errado. Porque às vezes é uma constante que você já vem corrigindo, que você quer um processo de mudança e tem que continuar corrigindo. Então, só de você olhar, por exemplo, tem uma aluna que ela tem a mão que ela afrouxa muito a mão. Então, quando eu olho para a mão dela, que ela percebe que eu olhei para a mão dela, ela já arruma a mão, porque ela sabe que eu vou corrigir. Então, assim, é um processo longo, mas é um processo também que você vai construindo com seus alunos. Então, olhares, né, não significa que é um olhar de reprovação, mas é um olhar mesmo durante o exercício, realmente de correção mesmo, tipo, não precisa ser um não, ai, que feio que tá isso, sabe? Não precisa ser isso. Mas um olhar firme mesmo para tal região, o aluno já vai começar a entender. Se ele estiver, né, olhando para fora da barra, que não esteja lá de frente para a barra, por exemplo, aqui ainda nos elementares estão de frente para a barra, então muitas vezes é difícil você fazer isso. Mas lá para níveis mais avançados, às vezes um olhar auxilia, né? Manter a atenção do aluno, às vezes com um estalo, alguma coisa, você puxa a atenção para você, né? Alguma coisa, utilizar diferentes recursos. Você pode buscar em você a sua forma de atuar dentro de sala, que se torne realmente uma personalidade sua,
né, mas que você utilize do toque, do olhar, do saber como tocar, né, e manter aí a atenção do seu aluno também durante a aula, né. Para isso, para manter essa atenção do aluno também é importante constantemente estar falando. Se você não estiver lá contando, melodiando a música, que você já está num processo mais avançado com seus alunos, da qual eles já fazem sem você precisar contar e melodiar, é importante que a sua fala esteja ou marcando aí com eles a música, ou corrigindo, fulano, olha o braço aqui, vamos deixar mais leve, perna aqui, para que a sua aula também não caia na rotina e também num nível assim que parece que você não se importa com o que eles estão fazendo. Então mantenha as correções a todo momento, né? Sempre há coisas para corrigir em um e outro, e é importante nessa fase da correção a gente direcionar para quem está falando. Por exemplo, tenho 5 alunos na sala e eu falo, estica o joelho. Quem estica o joelho? Os 5? Aí você vai ver um monte de aluno tensionando o joelho, mas tinha uns que já estavam esticados. Aí ele super estende o joelho, coisa que você não queria. Então é importante você direcionar para quem é a correção, tá? Para que outros também, às vezes, que estavam encaixados, desencaixar, porque você falou generalizado. E vamos falar um pouquinho sobre esses chavões do balé clássico, das correções, né? Não utilize esse tipo de chavão. Estica o pé, estica o joelho, encaixa o quadril, sobe as costas, olha essa mão. Não ajudam no processo. Por quê? Porque são muito generalizados e parece realmente que você está jogando uma correção em cima assim. A gente tem que entender uma frase que eu quero estampar em camiseta. O aluno não nasce sabendo, certo? É obrigação do professor ensinar. Então, falar assim, estica o pé. Se o aluno é obrigado a saber como estica o pé, então é muito melhor você falar, o calcanhar está caindo, sobe mais o calcanhar. Os dedos têm que apontar mais para baixo, os dedos têm que curvar um pouquinho mais, tá? O colo do pé tem que alongar um pouco mais. Então, há tanta coisa no estica o pé que às vezes o aluno está fazendo uma parte certa, só que você não está concentrando em que parte você quer que o aluno corrija. Então, não utilize esses chavões. Estica o joelho. Se você fala estica o joelho, seu aluno às vezes já está com o joelho esticado, ou ele já tem uma hiperextensão, ainda mais se você não direcionar para quem que é, né? Então, assim, é importante você explicar o que você quer. Olha, eu quero que você estique o joelho, mas eu não quero que você prenda a parte da frente ao ponto de machucar, porque às vezes você fala estica o joelho, o aluno tensiona tanto o joelho que começa a dar dor no joelho na frente, tá? Então, isso é importante, você ensiná-los a controlar tudo isso, e quanto mais explicações você der dessas correções, melhor. Encaixa o quadril, ou, né, o pior disso, né? Olha o bumbum, encaixa o bumbum, põe o bumbum para dentro. Né? Então, já falamos sobre isso diversas vezes, não é pôr o bumbum para dentro, é puxar, é contrair o abdômen que encaixa esse quadril. Então, assim, explicar, né? Olha, os ossinhos têm que estar apontando para cima, tem que puxar, né? Então, assim, tem que trazer essa parte inferior para frente, né? Contrair a força do xixi quase aqui, né? Trazer ela aqui para frente, contrair o abdômen. É isso que faz a gente prender o quadril. Explicar isso aos alunos fica muito mais fácil. Sobe as costas, o aluno estufa o peito para subir as costas, né? Então, assim, cuidado com os chavões, porque geralmente eles vão fazer o aluno fazer o contrário do que você quer, tá? Explique da melhor forma, por mais que você explique. Sobe as costas, os alunos pequenininhos falam, estica o fio da bailarina. Mas se você não explicar que o fiozinho estender ou contrair quase o abdômen, subir essas costas aqui fechando as costelas, não precisa usar esse termo para baby class, né? Você pode falar aqui a boquinha de jacaré para fechar, você pode explicar de diferentes formas, mas se você não explicar o que é na hora de fazer, eles vão fazer do jeito que eles entenderem. Então sobe as costas, eles podem subir o ombro junto, então, tá? Porque eles vão tentar subir tudo que você falou. Agora, se você não explica o que é o sobe as costas, vai se tornar muito generalizado, tá? E lembrem de direcionar o que é para cada aluno, certo?
Comunique-se com cada um e procure direcionar as correções. Essa é uma coisa extremamente importante. Falar com seus alunos a todo momento na aula, né? Entre um exercício e o outro, dê dicas do que eles devem fazer, né? Coisas que você observou, né? E também converse com esses alunos sobre o processo da correção, porque muitas vezes tem alunos que se sentem ofendidos sendo corrigidos, né? Temos aqueles alunos que acham que já sabem tudo, que se sentem chateados se você corrige, porque eles se acham bons demais, né? Então, falar que se você está corrigindo eles é porque você realmente se importa, que você quer que eles cresçam, né? Que corrigir faz parte, errar faz parte, estão ali todos para aprender. Então, essas conversas são extremamente importantes com o seu aluno. É importante explicar para eles que esse processo é longo da correção e também aproveite para elogiar os seus alunos nesse processo. Não somente quando eles fazem perfeito, mas as pequenas conquistas. Olha, já vi melhora nisso em você, já vi melhora nessas costas, vi melhora nesse joelho. Então, conforme o processo vai acontecendo, elogie, motive seu aluno a continuar nesse processo, tá bom? Na sequência, nós teremos algumas demonstrações práticas e também, se surgirem dúvidas, nós podemos estar conversando no nosso horário de atendimento. Pode estar me procurando a qualquer momento no chat, ou também acredito que todos os alunos quase têm o meu contato, pode estar me procurando para tirar essas dúvidas e também no meu horário de atendimento lá dentro da plataforma. Encerramos aqui essa aula e nos vemos numa próxima. Até mais!